Pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Goiás visita a equipe do Botafogo em partida fundamental pelo Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje, irei falar aqui com vocês sobre as prováveis escalações das duas equipes, como que o Jair Ventura pode montar o time esmeraldino para esse duelo no Rio de Janeiro. Será que o Caio Vinícius volta ao time titular, o Pedro Raul, enfim, quero trazer essas novidades também em relação às lesões dos laterais esmeraldinos, além, claro, como que vem a equipe do Botafogo, que pode terminar, caso o Goiás vença, atrás, né, da própria equipe esmeraldina, ou caso vencer também lá no G6 do Brasileirão, como está todo mundo embolado, inclusive o Verdão, que entrou na zona de rebaixamento após os primeiros resultados dessa nona rodada da Série A. Enfim, no vídeo de hoje quero comentar com vocês sobre isso, além, claro, do histórico do confronto que o Goiás leva a melhor. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira também os nossos outros vídeos desse final de semana, vou deixar durante o vídeo aqui passando e também na tela final. Além disso, antes de começarmos, eu quero passar um recadinho para vocês também. Caso você não saiba aonde assistir esse jogo entre Goiás e Botafogo, confira a Agin TV, que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição e também no primeiro link no comentário fixado. Lá você consegue assistir todas as partidas do Verdão nesse Campeonato Brasileiro com excelente qualidade de som e imagem ao vivo, tá bom? Por apenas R$30 mensais. Inclusive, para quem vier aqui do Goiás News, você tem 30% de desconto no valor da sua primeira mensalidade. Então não perde tempo, você pode assistir pelo seu celular, computador, Smart TV, enfim, vou estar deixando o link aqui embaixo da Agin TV na descrição. Bora começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente sobre a escalação do Jair Ventura para esse duelo na nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Goiás, que na última partida contra a equipe do Red Bull Bragantino, não pôde contar de última hora tanto com o volante Caio Vinícius, que na teoria seria o titular, quanto também o Pedro Raul, que seria ele o 9 substituto imediato, né, do Nicolas, que acabou sendo titular na ocasião. Os dois saíram, além, claro, né, do Dieguinho, que acabou se contundindo durante a partida, saindo com apenas 10 minutos de jogo. Esses três eram bastante dúvidas, né, e pelo menos dois deles se recuperaram. O Dieguinho, é a tendência que ele fique à disposição só nas próximas partidas do Goiás dentro de casa no Campeonato Brasileiro, lá para o dia 12 a 15 de junho, já esteja liberado para a sua participação. Enfim, pelo menos esses dois, né? Tanto o Caio Vinícius quanto o Pedro Raul voltando a ficar à disposição. Dos dois, apenas o Caio Vinícius briga para ser titular. Isso porque o Auremir acabou entrando ali de última hora e foi muito bem. Eu gostei da atuação do Auremir, acho que ele correu bem bastante também, marcando direitinho lá atrás. E também o Matheus Salles fez aquela função como um ala, né, ajudando ali o Dadá Belmonte. O Dadá ficou mais no lado esquerdo e o Matheus Salles caindo como volante mais pelo lado esquerdo do campo. Foi bem na marcação, marcou o seu gol também, então acho que vem motivado para esse duelo no Rio de Janeiro. O Pedro Raul, a tendência é que seja reserva, o Nicolas vem de um bom momento, nas duas últimas partidas, um gol marcado e uma assistência, fez bem mais, né, do que o Pedro Raul nesse início de campeonato brasileiro. No mais, né, a equipe esmeraldina conta ali com seus outros jogadores, apenas o Hugo, que ainda está no departamento médico, e no caso, né, tanto aí também agora o Dieguinho, a tendência é que não seja uma lesão nada de muito grave, pode ficar à disposição nas próximas partidas. E também a novidade fica por conta do Vinícius, que irá ficar no banco de reservas após praticamente quase 2 meses contundido. O jogador volta a ficar à disposição, mas ele só pode atuar no máximo 45 minutos, então o Jair Ventura deve preservar o jogador e colocar ele lá para o finalzinho do segundo tempo, essa tendência, né, dos 20, 15 minutos da segunda etapa para frente. Além disso, o Sidney, zagueirão, também deve ficar no banco de reservas. Provável escalação do Goiás: Tadeu no gol, o trio de zagueiros com o Sidmar no lado direito, Reinaldo centralizado e o Caetano no lado esquerdo do campo. Lateral direita com o Maguinho, que apesar de não vem fazendo, né, uma excelente temporada, jogou até que bem contra a equipe do Red Bull Bragantino, não atrapalhou, entrou ali logo no comecinho do jogo, ajudou na participação do gol, então estou até razoavelmente confiante para essa partida do Maguinho. A tendência é que na lateral esquerda fique sendo o Dadá Belmonte, que fez aquela função como um ala, né, deve repetir esse feito nessa partida lá no Rio de Janeiro. Os dois volantes com Auremir ou Caio Vinícius, acho que o Jair Ventura deve optar aí com Auremir, e do outro o Matheus Salles. Um pouco mais avançado o Elvis, o camisa 10, na ponta direita, meia direita o Apodi, e lá na frente o Nicolas, né, essa provável escalação. Um time que é o que vem sendo utilizado pelo Goiás nos últimos jogos, não foge muito desse padrão. O Apodi não vem muito bem nesses dois últimos duelos com a camisa esmeraldina, muito porque também não teve tanto espaço, o Bragantino não cedeu tantos contra-ataques assim
no jogo de ida lá em Goiânia, né? No jogo de ida, aliás, né? Na partida do Campeonato Brasileiro. No jogo de volta, esse pela Copa do Brasil, também não foi um jogo assim muito característico para o Apodi. Acho que pode ser um elemento surpresa interessante nesse duelo no Rio de Janeiro. Além dessas voltas, né? Mesmo o Pedro Raul não sendo um jogador assim fundamental, é bom ter ele ali no banco de reservas, vai que entra ali no lugar do Nicolas. Também tem a opção do Mateuzinho, que entrou muito bem no jogo lá contra a equipe do interior paulista. Enfim, né, o Goiás que vai voltando à boa fase em relação aos seus jogos e também aos jogadores ficando à disposição. Eu quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre esses 11 iniciais do Verdão. O trio de zaga, você concorda? Acho que o Sidney merecia espaço dentro desse time titular. Em relação a essa disputa dos dois volantes, você ficaria com o Auremir ou com o Caio Vinícius, dois jogadores que vêm em boa fase, né? Enfim, tô curioso para saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. O Goiás, que dos últimos 6 jogos, acabou perdendo apenas um, né? Que foi justamente lá no Rio de Janeiro, naquele duelo contra o Flamengo, 1-0. Além disso, né, o time esmeraldino que nas 2 últimas partidas, é bem verdade, né? O Goiás não venceu no Campeonato Brasileiro, perdeu para a equipe do Flamengo, né? Depois de uma vitória contra o Santos e depois o empate contra o Bragantino, mas vem de uma boa fase, classificou no meio de semana contra a equipe do Bragantino para as oitavas da Copa do Brasil e agora tem essa sequência de 2 partidas seguidas longe de Goiânia, a primeira nessa segunda-feira no Engenhão e depois na quinta-feira contra o Fortaleza lá no Castelão. Bora falar agora sobre o adversário do time esmeraldino. O Botafogo está um pouquinho mais avançado na tabela, atualmente tem 12 pontos, exatamente 3 a mais do que a equipe esmeraldina, que pode alcançar a equipe carioca caso vença o confronto de hoje. O Botafogo vem de uma derrota meio complicada contra o Coritiba, no Couto Pereira, um Coritiba que vem fazendo um bom início de campeonato brasileiro. O Botafogo acabou perdendo por 1-0, mas não chegou a atuar tão ruim assim, perdeu muitas chances, enfim, é um time que cria bastante também, tem um meio de campo bastante qualificado. A tendência é que para esse duelo contra a equipe do Goiás, o técnico deles, que é o português Luiz Castro, muito experiente também, passagens aí por Porto, Vitória de Guimarães, Shakhtar lá na Ucrânia também. Enfim, um técnico que chegou para essa temporada no projeto de clube-empresa do Botafogo. A tendência é que fique na dúvida entre o Tietê ou o Patrick de Paula no meio de campo. Enfim, como eu comentei com vocês, tem um time bem qualificado para uma equipe que acabou de subir da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro e vem explicando isso com bons resultados, Venceu a equipe, por exemplo, contra o Flamengo em um jogo fora de casa por 1-0. É bem verdade que nos 2 últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro não venceu, empatou com o América em Belo Horizonte e perdeu, fora de casa contra a equipe também do Coritiba. Tenta se recuperar nesse duelo também de casa cheia lá no Engenhão. Provável escalação do Botafogo, com o paraguaio Gatito Fernandes no gol, a lateral direita com o Saravia, argentino também ex-Porto, ou com o Daniel Borges, que vem fazendo as 2 laterais, a zaga com o jovem Canu e também o Cuesta. Na lateral esquerda, a tendência é que seja escalado também outro jogador das categorias de base, que é o Hugo. Meio de campo, primeiro volante, o Luiz Oyama, mais avançado o Tietê ou o Patrick de Paula, e lá na frente o Lucas Fernandes, os 3 atacantes, Diego Gonçalves mais pelo lado direito, Vitor Sá na lateral, na ponta esquerda, melhor dizendo, e centralizado o Erisson, outro jogador também perigoso, que vem se destacando nesse início de campeonato brasileiro. Não é tão diferente dos clubes, o padrão aqui dentro do futebol brasileiro. Acho que a postura do time esmeraldino deve ser a mesma do que, por exemplo, fez contra o Red Bull Bragantino. Não pode ceder tanto espaço no começo do jogo, O Goiás com 3 zagueiros, enfim, deve focar bastante nessa marcação da equipe do Botafogo, que tem como a sua principal característica, a sua principal arma, o meio de campo. O Botafogo gosta de trocar passes, enfim, é um time que vem sendo bem treinado. A saída de bola deles também é muito importante, eles gostam de atrair a marcação para achar um outro jogador em velocidade um pouco mais livre. Das principais funções, eu vejo ele como o Tietê, um bom jogador para fazer ali a função de segundo volante. O próprio Patrick de Paula, que marcou 2 gols nos últimos 3 jogos, outro jogador também perigoso pelo lado do time esmeraldino. Tem o Erisson, camisa 9, que vive uma boa fase, o Vitor Sá também bastante correria. Enfim, é um time perigoso, o Goiás deve sim jogar atento, como fez nos últimos jogos, Não sofrer gol já é um passo importante para isso. O Goiás que dificilmente leva 2 gols em um jogo, até mesmo se for aqui para buscar de cabeça, a última partida que o Goiás levou mais de um gol foi contra o Atlético Mineiro, lá naquele jogo dentro do estádio Ali Pinheiro. Então, pelo menos na questão defensiva, o time esmeraldino vem bem, vem marcando gols também nos últimos jogos, até mesmo desde que perdeu para o Coritiba, foi o único jogo que o Goiás não marcou o gol. Então, acho que assim que vem crescendo durante a temporada, dá assim para buscar pelo menos um pontinho lá no Rio de Janeiro. Como eu falei para vocês, a rodada no final de semana foi razoavelmente boa. Só não terminou assim 100% porque o Juventude acabou vencendo a equipe do Fluminense dentro de casa
e chegou aos 10 pontos, né, ultrapassando o time esmeraldino, Juventude 16º e o Goiás na 17ª colocação. Tem 9 pontos, é uma campanha aceitável para esse começo de campeonato, que foi bem difícil, pegou muitas equipes qualificadas nesse comecinho, ainda assim conseguindo pontuar. Dessa forma, o Goiás que precisa pelo menos da vitória, né? O único resultado para tirar nessa rodada da zona de rebaixamento é realmente... um empate, o Goiás chegaria a 10 pontos, o Juventude tem menos 5 de saldo, né? O Goiás tem só menos 3, então pelo menos um empate consegue aí deixar o Z4 da competição. Não passa o Ceará, porque o Ceará também tem um saldo um pouquinho melhor, de menos 2, e o Bragantino também com 10 pontos tem saldo de 0, né? O Bragantino que perdeu nessa rodada. Então está muito embolado, até mesmo em caso de vitória, como o Goiás fecha essa rodada juntamente com a equipe do Botafogo. Se o Goiás vencer hoje à noite lá no Engenhão, pode chegar aí até a 12ª colocação, ficando com a mesma pontuação do 9º colocado, né? Ou seja, mostra o equilíbrio que está tendo dentro do Campeonato Brasileiro. Em relação às outras partidas dos times do Z4, o Cuiabá, que está logo atrás com 8 pontos, perdeu para o América Mineiro em Belo Horizonte. O Atlético Goianiense também foi derrotado em Goiânia pelo Corinthians. E o último colocado, né, Fortaleza, também venceu a equipe do Flamengo no Rio de Janeiro. Esse que é o próximo adversário do Verdão. Se a gente for olhar para o histórico, o Goiás pode ir até confiante para esse duelo no Rio de Janeiro. O Botafogo é o único time dos 12 grandes, né, se assim podemos dizer, dentro do cenário nacional, que o Goiás leva vantagem em relação ao histórico. O Goiás sempre tem um histórico bem parecido com todos os clubes grandes, né, se assim podemos dizer, no futebol brasileiro, mas contra o Botafogo a vantagem é realmente enorme, né? Em toda a história até hoje, Goiás e Botafogo, que inclusive se enfrentaram na última Série B, né, empate em Goiânia por 1-1 no segundo turno. No primeiro turno, ainda sem torcida, o Botafogo estava mal pra caramba naquele comecinho. O Goiás venceu por 2-0. Gols do Rezende e do Aleph Manga, ainda na primeira etapa, concretizaram aquela vitória fora de casa por 2-0. No geral, 44 vezes Goiás e Botafogo, com 22 vitórias da equipe esmeraldina, 13 do Botafogo e 9 empates, ou seja, o Goiás venceu 50% dos jogos que fez contra o Botafogo. Até mesmo no Rio de Janeiro, se a gente for olhar o histórico, é até razoavelmente equilibrado, né? O Goiás, que mesmo jogando fora de casa, enfrentou o Botafogo 22 vezes no Rio de Janeiro, perdeu 10, ganhou 8 e empatou outras 4 partidas, né? Ou seja, tem mais vitórias contra o Botafogo no Rio de Janeiro do que empates nas duas últimas idas à capital carioca. O empate na Série A em 2020, né, em 0-0, Tadeu pegando tudo naquele compromisso, e agora por último também na Série B do ano passado, né, a vitória por 2-0 do Verdão. Então realmente é um adversário que traz boas lembranças. Enfim, quero saber sua opinião. Se você já foi, né, em um jogo contra o Botafogo, enfim, algum jogo inesquecível. Eu lembro daquele em 2019 no Serra Dourada, né, 1-0, gol do Kaique ali no finalzinho. O Eduardo Sacha também marcou aquele gol no finalzinho no Serra Dourada em 2013. Enfim, vamos torcer para pelo menos um bom resultado, né? Um empatezinho já dá para tirar dessa zona de rebaixamento, ou até mesmo buscar uma vitória. O Verdão que conseguiu vencer sua primeira partida fora do estado no seu último compromisso, né, contra o Bragantino. Enfim, vamos torcer para repetir esse feito lá no Rio de Janeiro. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também. Qual seria a sua escalação ideal para o Jair Ventura iniciar, né, esse compromisso contra a equipe do Botafogo? Enfim, se você está confiante também para esse duelo fora de casa. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Confira o nosso canal de cortes, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. E também, né, confira lá a GIN TV para você poder assistir esse jogo contra a equipe do Botafogo ao vivo na tela do seu celular. Lembrando que depois dessa partida, que acontece às 8 horas, lá por volta das 10h30, né, no máximo 11 horas já vai ter saído o vídeo aqui no YouTube do Goiás News sobre essa análise, né? Pelo menos o jogo é um pouquinho mais cedo, enfim, não terá pênaltis, né, como foi contra a equipe do Bragantino. Então já dá para fazer esse pós-jogo ainda nessa segunda-feira e comentar sobre o que foi esse Botafogo e Goiás na 9ª rodada do Brasileirão. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!